Ethan, are you alright? I couldn't do it. I was supposed to kill him to save Sean. And I couldn't do it. You're not the origami killer, Ethan. You're not responsible for those murders. I can prove it. That changes nothing. Saving Sean is all that matters now. Já falamos aqui anteriormente sobre o conceito de arte e a importância da narrativa cinematográfica nos games, desde sua principal função de gerar emoções até as escolhas mais artísticas por parte dos criadores. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição para quem ainda não viu. Mas com o lançamento de Detroit Become Human, acho que é uma boa hora pra gente falar sobre o designer francês David Cage e relembrar os polêmicos jogos da Quantic Dream. E para entender um pouco dessas ideias do Cage, é interessante voltar ao início da sua vida profissional e saber que ele era compositor de trilhas sonoras para filmes e outras produções audiovisuais. Inicialmente formado em música, David Cage fundou a Totem Interactive em 1993, onde fazia também temas para jogos como Time Cop e Super Danny. E foi aí que ele tomou gosto para a coisa, se tornando game designer e mais tarde, junto ao colega Guilherme Defond-Demer, fundou hoje a conhecidíssima Quantic Dream. Desde o começo, Cage sempre pensou em criar propriedades um tanto diferentes dentro da indústria. Ele mesmo rotula suas obras como drama interativo, uma espécie de subgênero. É um estilo que prioriza bastante a trama e o desenvolvimento dos personagens, dando foco total a uma narrativa muito mais cinematográfica. Até os designs de gameplay são pensados para causar maior imersão emocional, além de sempre deixar nas mãos dos jogadores escolhas que afetam o desenrolar ali da trama. E ao mesmo tempo que ganhou admiradores ao empregar esses conceitos derivados do cinema, David Cage possui também um imenso número de detratores, que hoje a gente conhece como haters. Basta sair aí algo novo dele que volta com aquela velha ladainha de lá vem a Sony lançando outro jogo ou filme. Gostos e opiniões, né? Enfim, muito dessa divisão não está presente só no meio do povão, mas também na própria imprensa. Há quem ache Cage e seus jogos inovadores e seminais, do mesmo jeito que existe uma boa parcela que aponta esses games como uma grande farsa intelectualoide. Tudo isso, claro, reflete nas vendas. Nunca tiveram números expressivos, bem como tão longe de serem considerados fracassos. O nicho de fãs é suficiente para sustentar e dar margem na produção de mais games. E apesar de não ter muitos títulos no currículo, cada um deles significaram na sua época e influenciaram outros estúdios a criarem IPs ali da mesma linha, como Life is Strange, Until Dawn, o próprio Quantum Break, né, que tem realmente muitas partes de gameplay, mas foca bastante nesse lado cinematográfico e de praticamente ser a bridge ali para os jogos da Telltale. Então, se você pegar todos esses jogos aí, eles usaram inúmeros artifícios que Heavy Rain e outros jogos da Quantic Dream já tinham utilizado, né? Porém, antes desses medalhões, a Quantic Dream produziu outros jogos de menores expressões, mas que já carregavam características que são presentes até hoje. O caso de Omicron The No Man's Soul, lançado em 1999 para o Dreamcast e PC. É o jogo do estúdio que mais mexeu com ficção científica e um mundo fantástico, né? A história acontece no planeta Feno, localizado obviamente em outro sistema solar. O jogador comanda ali um detetive que investiga uma série de assassinatos e para resolver isso ele utiliza uma técnica que possibilita que ele troque de corpo com outras pessoas e assim ele possa ver, né, as memórias deles e tudo mais. E essa é a principal mecânica de Omicron, que é procurar ali suspeitos que possam revelar mais informações sobre o caso. A bizarrice é quando você percebe que não é apenas um simples humano, né, que tá por trás daquilo, mas sim o próprio capeta lá, cara. Há também outros objetivos secundários para serem resolvidos, o que dá margem para novas histórias, e é repleto de cutscenes e momentos reveladores. Uma das coisas mais incríveis de Omicron, por sinal, é a trilha sonora composta por ninguém menos que a lenda David Bowie, que fez temas originais para o próprio game.
Só que foi com Fahrenheit e Indigo Prophecy de 2005 que a Quantic Dream chegou de verdade no mercado e passou a ser reconhecida. Primeiro por novamente trazer uma investigação sobre assassinato e tratar do sobrenatural, agora de uma maneira muito mais complexa e intensa. O protagonista é o Lucas Kane, que momentaneamente é possuído ali por uma força e acaba assassinando uma pessoa. Ao caminhar da história, você vai descobrindo que desde pequeno o Lucas tinha visões, né? E é através desses flashes que a gente vai desvendando o que aconteceu. Vale lembrar que Indigo Prophecy foi muito elogiado na época, justamente pela questão do gameplay detalhado e bem interativo, onde se podia fazer coisas simples, né, do cotidiano, até mecânicas e movimentos mais avançados, dando assim uma imersão impressionante a quem está no comando ali das ações, principalmente do ponto de vista emocional. Foi nele também que começou o esquema de que decisões do jogador podiam afetar o andamento da trama. Era algo bem louco na época, lembrando que ele saiu para as principais plataformas dos 128 bits, que era o PlayStation 2 e o Xbox. E eis que chegamos então a Heavy Rain, 2010, o primeiro lançado com exclusividade para o PlayStation 3. E lembro que deu o que falar, pois foi anunciado como um jogo de peso para o console da Sony. E eu creio que foi a partir daí que começou essas zoeiras de jogo-filme, e que a Sony queria pegar os otários. Mas Heavy Rain surpreendeu geral, ganhou notas altíssimas e ficou entre os melhores jogos do ano. David Cage deu um salto na escala de produção, onde dessa vez você não controlava apenas um, mas 4 personagens durante toda a jogatina, que mesmo trazendo novamente uma história de assassinato, possuía características dos thrillers e filmes noir. Só que cada uma das figuras abordadas trazia uns dramas pessoais assim muito fortes, né? O que fazia você se identificar bem mais com um grupo. Principalmente com o Ethan, que é um pai que tem um dos seus filhos sequestrado e acaba perdendo o outro de maneira trágica para alguém que chamam de assassino do origami. Um serial killer que ataca em épocas chuvosas e obriga os pais dos garotos a praticarem coisas assim absurdas, até cometerem crimes mesmo, né, para que eles possam ser resgatados. A jogabilidade é a mesma lá do Fahrenheit, só que obviamente aprimorada, com quick time events mais precisos, né, e mecânicas assim absolutamente orgânicas. Heavy Rain é um jogo que realmente surpreende no sistema de escolhas, pois qualquer personagem pode morrer ali durante a campanha e você continua lá com os demais que restaram, né, o que dá uma tensão gigante, né, para a experiência do jogo. No total são 17 finais possíveis. Particularmente eu confesso que é um dos meus jogos favoritos do PlayStation 3 e eu já adianto que é talvez a obra máxima da Quantic Dreams até hoje. E agora, com ainda mais moral e super cultuado, David Cage correu para lançar um jogo que, ao lado de The Last of Us, fecharia a geração do PlayStation 3 com chave de ouro. Beyond Two Souls, de 2013, tem um elenco de peso, com nomes fortes em Hollywood como Ellen Page e William Dafoe. A trilha sonora foi assinada por ninguém menos que Hans Zimmer, compositor de obras como Cavaleiro das Trevas, O Rei Leão e Gladiador. É perceptível que a Sony deu carta branca a Quantic Dream para esse projeto, e era difícil acreditar que algo desse naipe seria menos que incrível. Mas foi, e até decepcionante de certo modo. Curiosamente, Beyond Two Souls é um dos mais medianos títulos do estúdio, e certamente o mais em cima do muro na mídia videogames, justificando a alcunha lá de jogo-filme, ou seria filme-jogo. Não se sabe ao certo as reais intenções do Cage. Talvez tenha sido muito prepotente e se achado o gênio do momento, ou simplesmente quis fazer algo grande e acabou se perdendo no meio do caminho. A nível de história e narrativa, o jogo é ainda mais complexo que o Heavy Rain, mesmo se concentrando numa só protagonista, a Judy, que é vivida no caso pela Ellen Page. Quer dizer, em 2 protagonistas, né? Pois há uma espécie ali de consciência, barra amigo imaginário, barra espírito, chamado Aiden, que acompanha a garota desde criancinha. Muitos falam que ela na verdade está presa a essa alma através de um cordão umbilical invisível. E isso já diz muito sobre o que é o Aiden na verdade. Daí que vem o subtítulo Two Souls. A Ellen Page tá ótima como a Judy, os gráficos pra época sim são incríveis e as mecânicas de movimentos funcionam muito bem. Só que tanto a trama quanto o gameplay são absolutamente limitados, principalmente com o Aiden, que seria o grande chamariz do game, né? Que você pode controlar ali, entrar pelas paredes, viajar pelo cenário, mas tem que ficar restrito apenas às marcações que aparecem na tela para resolver os puzzles, de maneira totalmente automatizada. E mesmo seguindo uma narrativa não linear, né, bem ousada nesse aspecto, voltando no tempo, indo pro futuro, pouca coisa na trama surpreende mesmo assim o jogador. Uma pena, pois eu acho que o jogo tinha mais potencial que o próprio Heavy Rain. E essa semana tivemos enfim
o lançamento de Detroit Become Human, outro jogo que deu um novo salto no quesito de escolhas dentro da campanha, onde cada decisão te leva a cenas completamente diferentes. Há vários andamentos no jogo com cerca de 8 desfechos diferentes, de acordo com o que você optar a escolher. Ainda na área de investigação, o plano de fundo agora é a robótica, e David Cage diz ter estudado muito Asimov e outros autores renomados do assunto, no intuito de explorar profundamente esse conceito. Vários atores também participaram do título, não tão famosos quanto os de Beyond, mas conhecidos por terem feito muitas séries de TV, né, e tal. A trama fala justamente sobre androides que se rebelaram contra os humanos e até acabaram matando um deles lá e tal. Já outros androides estão lá para investigar o que tem levado isso a acontecer. Pelo que eu joguei até agora, o game tem me impressionado muito assim na variedade de opções para interagir e até na exploração, que era um dos principais defeitos lá do Beyond Two Souls. Esteticamente também é muito elegante, né? Aproveitando ali bem o uso dos neons e caprichando principalmente na direção de arte, né? Você percebe realmente que é aquelas obras bem minuciosas, né? Nos cenários e tudo mais. Só que nas figuras humanas, né? E nos androides ele tenta ser tão hiperrealista que há momentos de Uncanny Valley, sabe? Aquilo quando a tecnologia passa do ponto e resvala no bizarro. Mas isso é algo recorrente nos jogos da Quantic Dream. Rapidamente você se acostuma ao estilo. Ainda não dá pra dizer que é um dos grandes jogos do ano, mas até agora tá bem original e me agradando bastante, seguindo o nível de qualidade ali do estúdio. E se vocês curtem os games anteriores, certamente vão adorar Detroit. Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham aí sobre esse estilo de jogo, né? Se eles são realmente envolventes, empolgantes ou são ali simplesmente sonolentos. Já jogou Detroit então? Fala aí o que tá achando e deixa sua lista dos melhores aí da Quantic Dream. E por favor, não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos e curtir, né? Dar o joinha lá. E se conhecer o canal agora, se inscreve aí. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!